E aí, beleza, pessoal? Vim aqui gravar um vídeo de resposta às questões que a nossa palestra, a Metafísica da Ciência, teve. Fiquei muito feliz, muito obrigado aí a todo mundo que participou. E fiquei especialmente feliz que as questões foram feitas por pessoas que eu tenho o privilégio de chamar de amigos. Então, foi um físico, um filósofo e um psicólogo. Se eu dissesse que eles entram num bar, a piada estava pronta. Então, vamos lá, sem mais delongas. A primeira questão, resumida, né, na seguinte frase: a ontologia vem antes da metafísica? A questão é a seguinte: o método, uma questão sobre o método, né, que a gente apresentou, de 3 passos, lá, o método popperiano. O método consiste em fazer um levantamento sobre como a entidade em questão foi tratada, é isso? Se sim, por que o passo quainiano da averiguação do compromisso ontológico das teorias em questão vem antes? Muito obrigado pela questão. Acho que o ponto é o seguinte: a gente vai precisar, né, vai ser um passo necessário, a gente ter as entidades, para a gente ter o que dar um perfil metafísico. E uma das formas de obter essas entidades é o comprometimento ontológico. Vamos lá ver do que quais as entidades com as quais a teoria se compromete, o que a teoria precisa que exista para ela funcionar bem, e vai lá, a gente vai falar que isso existe de acordo com a teoria. Dentro da teoria, não no mundo, isso aí, ninguém se compromete com isso, pelo menos nesse passo, né, nesse método. Então, o passo viking, né, o de fazer investir metafisicamente, dar esse perfil metafísico para a entidade, vai estar condicionado às entidades em questão, né? E é aí que a gente vai poder ver, de fato, se elas são incompatíveis ou não com essas entidades. E, como as entidades foram extraídas da teoria, consequentemente, incompatíveis ou não com a teoria. Então, como exemplo, né, para ficar no exemplo que a gente mencionou no vídeo, que é aquela interpretação da mecânica quântica, segundo a qual a consciência humana tem um papel causal ali na resolução de um problema dos fundamentos, que é do Wigner, Stapp, esse povo ali. E vai ser difícil a gente discutir sobre a natureza metafísica da consciência se essa entidade nem mesmo existisse na nossa ontologia. Ou seja, bom, para que eu vou ficar discutindo a natureza de uma entidade que eu nem supus que existe na minha teoria? Então, assim, bom, vai ser dualista, ou fisicalista, ou idealista, ou sei lá o quê. Mas, pô, nem existe essa entidade na minha ontologia, então como que eu vou debater sobre ela? Acho que um caso mais radical ainda fica com a interpretação dos muitos mundos, baseada na mecânica everettiana, porque, bom, como é que a gente vai discutir natureza de universos paralelos se a gente nem admite que existe universos paralelos na nossa ontologia, para começar? Então, vejam, obter esse catálogo ontológico é um passo meio que fundamental, meio que não é um passo fundamental para que a gente possa seguir com o papo metafísico, né? A gente vai vestir as entidades que apareceram ali na ontologia. Então, acho que essa questão, a gente responderia dessa forma. Vamos passar para a próxima. O quão metafisicamente informado o nosso realismo deve ser. Questão: por que o realista sem metafísica é um empirista no armário? Muito obrigado por essa questão. Vamos tentar elucidar aí com base nessa frase, na verdade, do Stephen French, a gente chamou aí ao nosso resgate numa situação, e vamos tentar ver como que ele articula essa noção. Então, vai haver 2 tipos de realismo, né? Um raso e um profundo. Isso aí vem do Paul Magnus e desse capítulo do Stephen French que está na bibliografia. E o realismo raso, ou shallow realism, vai até onde a ciência vai e tem muita humildade epistêmica, né? Como ele não sabe de fato se essas coisas existem, como são, vai só até onde a ciência fala que vai, que ele se sente seguro epistemicamente e tem um menor risco epistêmico, ao contrário do realismo profundo, deep realism, que vai fornecer um perfil metafísico e, claro, com pouca humildade epistêmica, porque, bem, a natureza não nos diz se
se a consciência é dualista ou não. Isso aí é a gente que está impondo, né? O perfil metafísico é sempre a gente que está falando. Mas explica mais, né? Porque agora eu sei, tem uma imagem clara sobre essa coisa, essa entidade, consciência, só que tem um maior risco epistêmico, maior chance de errar, né? Afinal de contas, que ninguém está falando, ninguém está dizendo para a gente, a não ser nós mesmos, o que são essas coisas, né? E esse realismo raso, né? Como ele resulta em muita humildade, é uma coisa próxima do agnosticismo que o antirrealista, o empirista, vai ter, né? E o desafio do Chakravarti vai ser esse guia, né? Vai ser esse divisor de águas aí, entre o realismo científico que fica ali no rasinho, ou o realismo científico que vai se aventurar nas águas mais profundas aí da metafísica. Porque o desafio do Chakravarti, assim, colocado pelo Stephen French, né? Não pelo Chakravarti, não é só o desafio em atribuir um perfil metafísico, é o desafio entre fazer o balanço entre a atribuição de um perfil metafísico e a humildade epistêmica. Porque, veja, como a gente não tem um olhar divino para saber como é que são as coisas mesmo, né? No seu mais íntimo fundamento, bem, a gente vai precisar de um certo grau de humildade epistêmica. Eu falo assim, olha, somos humanos, né? Não sabemos como é que são as coisas mesmo, mas estamos aqui tentando. Então, balancear essa humildade epistêmica, porque se a gente come muita humildade epistêmica, muita torta de humildade epistêmica, a gente vai acabar ficando no realismo raso. E se a gente não come nenhuma torta de humildade epistêmica, bom, a gente vai poder cometer o erro de falar, de achar que está falando como as coisas são mesmo, e sem nenhuma ancoragem, né? Sem nenhuma garantia epistêmica para isso. Então, esse é o desafio de Chakravarti, balancear essas duas coisas. E o empirismo de armário. Por que um empirismo de armário? Porque, bem, o empirista seria aquela pessoa o sujeito que vai se recusar a contrair compromisso ontológico com entidades não observáveis, justamente por acreditar que a gente não tem acesso epistêmico a elas. E com isso, a nossa falta de comprometimento ontológico vai ser explicada pelo fato de que a gente não sabe o que elas são. E os realistas que se recusam a ir fundo nesse desafio do Chakravarti vão fazer algo similar com as entidades da ciência, ao se recusarem a colocar essa camada metafísica, a dar essa imagem clara, ou perfil metafísico. Então, vai ficar faltando muito na descrição dessa entidade. Isso vai conduzir o sujeito ao mesmo tipo de situação que o empirista está. Só que esse realista do tipo raso, ele não reconhece isso, porque ele está no armário. Entendeu? Acho que segundo, assim, se a gente entendeu bem o que o Stephen French está fazendo, com esse realismo no armário, o realismo ersatz, é por aí. Então, próxima questão. Ciência. Se a ciência é provisória, então a metafísica também é provisória? Olha lá a questão. Se a metafísica se basear na interpretação física, isso seria mais fácil de eliminar essa metafísica em questão, visto que a teoria física muda com o tempo? Muito obrigado pela questão. Vamos lá, tentar responder. Eu acho que a gente acha que ela se baseia meio que num mal entendido, meio que confunde as coisas. Porque, olha só, o fato de que as teorias físicas são provisórias se transfere para as conclusões metafísicas que nós vamos tirar delas. Quer dizer, mesmo que ultrapassada, cada teoria científica tem, a princípio, metafísicas incompatíveis com ela. Porque a incompatibilidade é permanente. O plano é usar a ciência para diminuir o número de posições metafísicas disponíveis, então ela não vai se colocar em questão. O lance da incompatibilidade ser permanente, pensa no seguinte, para ficar naquele exemplo lá da mecânica quântica com a interpretação da consciência causal. Uma vez que a gente mostrou a incompatibilidade de alguns perfis metafísicos com essa teoria, com essa interpretação, bem, essa incompatibilidade vai estar lá, mesmo que essa teoria seja descartada, mesmo que no futuro descubra-se experimentos que vão falsear interpretações com colapso, ou que a mecânica quântica mesmo, como um todo, foi superado por outra teoria que não compartilha com colapso, das estruturas de colapso, por exemplo. Mas, bem,
a metafísica, o fisicalismo é um perfil metafísico incompatível com essa interpretação da mecânica quântica, com essa teoria científica, quer ela seja a última ou não. Essa incompatibilidade é permanente, entende? Isso que é o lance. Então, se a gente pensar nas nossas melhores teorias, e para piorar, ou melhorar, né, dependendo do seu ponto de vista, se a gente pensar nas nossas melhores teorias científicas, nós vamos ter teorias metafísicas sem condição de dar uma descrição da realidade, justamente porque são incompatíveis com a teoria científica em questão. Então, se você pegar a mecânica quântica, ela tem, a gente tem mostrado que ela tem um rol, né, um campo de incompatibilidades metafísicas relativamente grande, né? Então, são teorias, são perfis metafísicos que vão ficar boiando ali na nuvem do Viking, mas que sem poder serem pilhadas, né, para fins interpretativos. Bom, são incompatíveis, vão ficar lá e são objetivamente incompatíveis com essas teorias, né, com a nossa melhor ciência. O fisicalismo sendo um exemplo de uma interpretação da mecânica quântica, a qual é incompatível, mas não é incompatível com outras interpretações da mecânica quântica. Na mecânica quântica nós temos esse problema aí de não sabemos qual que é a interpretação certa, então ainda fica incerto, né, qual delas é uma descrição objetiva, qual que é uma descrição de fato da realidade, certo? Essas são as referências que a gente usou na nosso vídeo de resposta. É isso aí, muito obrigado. Valeu, falou, espero que esteja todo mundo bem aí. É nóis.